Continuando. Cadê minha tela? Vamos lá, gente. Continuando aí, nós estávamos falando sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, ok? Aqui, E o que acontece? No referencial, este volume que nós estamos vendo é o terceiro volume, né? É o 3. É o conhecimento de mundo, tá? Mas, o que eles colocaram aí nessa organização curricular? O âmbito de formação pessoal e social, que se refere à construção do sujeito em relação ao desenvolvimento da capacidade da natureza global e afetiva das crianças, bem como a interação com outras pessoas e convívio. É importante? É. Por isso, eles fizeram volume 1, volume 2, né? E o foco nesse terceiro, eles estão focando aonde? No conhecimento do mundo. Refere-se à construção das diferentes linguagens pelas crianças e as relações que se estabelecem com os objetivos do conhecimento. Então, toda vez que eles vão mudar alguma coisa no referencial, eles focam em alguma coisa, tá? O âmbito de formação pessoal e social é um e o conhecimento de mundo é outro. Esse volume 3, eles estão focando mais no conhecimento de mundo aí. Mas, o que trabalhar? Os eixos de trabalho dessa organização curricular da educação infantil são estes, tá? Porém, depois na BNCC, muitas siglas, né? Muitos conceitos mudaram, ok? Eles colocaram novas formas de falar, que é aquela parte da BNCC que fala dos campos de experiência, tá? Então, aqui nas diretrizes, vai falar só de eixo de trabalho. É para trabalhar movimento, é para trabalhar música com as crianças, natureza e sociedade, matemática, linguagem oral e escrita, artes visuais, identidade e autonomia. A BNCC teve como base isto também, para montar como está hoje, aqueles campos de experiência, foi pensando aqui também, tá? E hoje nós temos aqueles, por exemplo, o eu, o outro, identidade e autonomia, ok? Tem lá a linguagem oral e escrita, tem a matemática, natureza e sociedade, que entra história, geografia e ciências, artes, que entra música, educação física, no movimento, enfim. Em geral, deve ser trabalhado tudo isso com os alunos da educação infantil. Movimento, música, natureza e sociedade, matemática, linguagem oral e escrita, artes visuais, identidade e autonomia. Tanto é que nas fichas de registro síntese, que vocês vão ter que preencher, todos os campos de experiência vocês vão ter que preencher aluno por aluno como ele está. Como ele está em cada campo de experiência preenchido lá. Mas, resumindo, não é porque é infantil que não tem o que trabalhar. Olha quanta coisa para se trabalhar mesmo sendo no infantil. Claro que conforme a faixa etária deles, né? Bebezinho de um jeito, criança pequena de outro, criança bem pequena, depois criança pequena, né? E assim por diante vai aumentando, tá? Outro detalhe. Isso um autor já fala, né? Tem um autor que já fala sobre isso. Aliás, 2 autores que falam sobre essa parte. Aqui no referencial, eles dão a dica para se trabalhar com dessas 3 maneiras aí. Lembra que a gente trabalhou nos autores? Conceituais, o conceito, procedimentais, os procedimentos, a prática, atitudes, né? A questão de valores. Lembra lá que foi dado um exemplo? Conceitual, a planta. O que é a planta, as partes da planta. Procedimental, eu vou plantar, eu vou mostrar a planta para a criança, vou fazer ela plantar uma sementinha, depois aguar, regar, colher. E atitude, eu tenho que cuidar da planta, faz parte da natureza, cuidar do meio ambiente, enfim. Então, até aqui no referencial curricular é pedido para se trabalhar
esses 3 conceitos aí, essas 3 categorias, em qualquer atividade. Então, por exemplo, todos esses eixos de trabalho podem ser trabalhados dessa maneira, porque assim torna uma aprendizagem significativa de qualidade aí, ok? Tudo bem? Então a gente não vai focar muito a fundo esse referencial, gente, por quê? Porque eles vão focar na BNCC. Inclusive ainda estou devendo para vocês, quando tiver um tempo, que tá difícil arranjar um tempo para outras coisas. Eu ainda estou devendo para vocês algumas tabelas do ensino fundamental da BNCC. Eu não esqueci, é que eu não tive tempo ainda de fazer. Mas até o final eu faço. Tá? Vamos lá. Próximo autor. Florence de Meridiel. Francês. Ele vai falar sobre o desenho infantil. Ele fez toda uma pesquisa. Claro que ele pesquisou também outros autores, tá? Ele pesquisou Piaget, ele pesquisou Lukács. Aliás, o Lukács é o pai do grafismo aí, que a gente vai ver. Então, ele pesquisou outros autores para chegar... Deixa eu ver se não caiu, tá tudo ok? Bom, se cair de novo a internet, alguma coisa, alguém fala aqui no plantão de dúvidas aqui que tá aberto, eu consigo ver, tá? Então, vamos lá. Então, o Meridiel, ele fez toda uma pesquisa desse desenvolvimento do desenho infantil. Então, sabe, quando as crianças começam só com traço, depois elas começam a montar o desenho, depois o desenho começa a ficar... muitas crianças desenham, não tem chão, não tem chão, os desenhos ficam soltos no papel, não tem uma estrutura, enfim. Ele fez uma pesquisa, né? Então, conforme a faixa etária da criança, o desenho também tem esse acompanhamento, né? Que eu vou explicar para vocês passo a passo. Então, assim, ele tem a pesquisa dele, porém ele pesquisou outros autores. Então, pode acontecer de perguntarem, né? De cair lá uma questão no concurso falando, Lukács. Mas o Lukács não está na bibliografia do concurso. Não está. Mas este autor citou ele, porque foi ele que começou com toda essa parte de pesquisar sobre o desenho infantil, e ele se interessou e foi fazer também uma pesquisa, tá? Aí sempre tem alguém que dá o pontapé inicial. Quem deu foi o Lukács lá, né? Mas vamos ver. Vamos lá. Eu não vou ficar lendo, tá? Só vou explicar. Então, este livro aborda a questão do valor que é dado aos desenhos das crianças. Então, assim, o que o autor está pedindo? Para deixar a criança explorar o mundo artístico, tá? Porque elas não vão desenhar como nós adultos. Eu sou péssima no desenho, né? Meu filho desenha muito melhor do que eu, por exemplo. Não sou uma negação. Mas, assim, ele está falando para os professores, né, na escola. Não queira que o aluno desenhe igual você, não queira que o aluno seja um artista mirim, né? Porque vai ter que respeitar o momento dele, tá? Vai ter que respeitar a fase dele. Então, ele não vai fazer um desenho perfeito do jeito que você quer que ele faça. Então, tem que deixar a criança explorar o mundo artístico, né? Então, às vezes... nós adultos, né, conforme o autor, nós adultos esperamos aquela estética maravilhosa, né? Um desenho maravilhoso, uma pintura maravilhosa, e nem sempre vem. Mas a criança se expressa... Passa o pano já limpa o tênis antes de subir, Rebeca. Desliga o áudio, por favor. Quem é que tem a filha Rebeca? Vamos lá. Continuando. Então, nós professores temos aquela mania, né, de querer tudo lindo, maravilhoso, mas conforme o autor, tem que deixar a criança explorar. Ela tem vários momentos
Ainda ela não vai estar pronta do jeito que você quer, né? Nós temos que valorizar. Pode ser um rabisco. Ai, pro meu desenho. Você não vai falar para a criança, mas o que é isso daí, tudo rabiscado? Não. Ela desenvolveu daquele jeito, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, tem que valorizar, mesmo que seja uma garatuja, um rabisco, tem que valorizar o que ela criou, certo? Para que ela não desanime. Porque a partir do momento que você falar, tá horrível o seu desenho, pronto, olha o trauma da criança. Ela nunca mais vai querer desenvolver nada. Ah, pra quê? Minha professora falou que meu desenho tá horrível. Não pode, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Então, este livro, né, toda a pesquisa que ele fez, vai descrever, né, a descoberta da originalidade do universo infantil. Então, como as crianças começam a desenhar esse mundo aí, tá? E elas não são pequenos adultos, elas são crianças. É esse olhar que nós devemos ter, elas são crianças. Vamos lá. Oferecido às crianças diferentes ferramentas para produzir seu desenho. Então, nós temos que dar várias, né? Lápis de cor, lápis, quer giz de cera, quer tinta, enfim, né? Deixar criarem. A criança está produzindo arte, tudo bem? Aí, o autor Meridieu tem a pesquisa, porém, né, antes de ter a sua conclusão, ele pesquisou outros autores. E um deles que ele pesquisou foi o Lucht. Por quê? Porque o Lucht foi o primeiro a abordar o desenho infantil numa perspectiva cognitivista. Foi o primeiro, abordando o erro, as imperfeições, atribuiu inabilidade e falta de atenção, afirmando que há uma intenção natural e voluntária da criança para o realismo. Ou seja, o Lucht começou fazendo uma pesquisa de desenho infantil, porque nunca ninguém tinha pesquisado a fundo, né? As pesquisas eram muito superficiais. Desenha bem, não desenha bem, pinta bem, não pinta bem. Era só isso. Mas o que a expressão do aluno, o que ele quer dizer com aquilo, não era pesquisado, tá bom? Enfim. Mas eu vou mostrar, né, a pesquisa do Lucht também, como de outros autores, mas nós temos que focar na do autor, tá? Na Meridieu, mas depois eu vou mostrar a de todos eles, tá? Só para dar uma pincelada. Vamos lá. Vamos ver a do nosso autor do livro. Olha o que ele pesquisou. Veja, o Meridieu, ele analisou o rabisco. E ele disse que o rabisco, que pra gente é um rabisco normal, né? Mas que esse rabisco tem um significado, tá? Ele pesquisou que esse rabisco tem 3 estágios, 3 fases para esse rabisco na educação infantil. Não entra eu aí, né? Eu já sou adulta, mas eu continuo rabiscando. Mas ele só vai falar do rabisco do infantil, tá bom? Então veja, o rabisco da primeira fase, que ele vai chamar, a primeira fase, o número 1, ele vai chamar estágio vegetativo motor. Vejam, as palavras mais difíceis, né? Estágio vegetativo motor. Olha o rabisco. Aí se você olhar, o que a aluna quis dizer com isso? Para nós, né? Quem é a criança que fez isso daí? Então veja, iniciada por volta dos 18 meses, iniciada por volta dos 18 meses. É iniciada quando a criança desenha formas circulares sem tirar o lápis do papel, tá? Pega lá o lápis e só fica rabiscando o papel. Para nós é um rabisco. Ele chama de formas circulares, né? Mas é um rabisco. Mas é na primeira fase. A criança desenha nessa fase por prazer. Para ela não tem na visão dela ainda um desenho definido, né? Ela vai rabiscar. Para ela está desenhando. São rabiscos, mas ela não, a ideia dela, o objetivo da criança não é mostrar um desenho lindo e maravilhoso. Ela está desenhando por prazer o que ela quiser. É espontâneo. É espontâneo, ok? O segundo, o Meridieu vai chamar de estágio representativo. Já começa a melhorar. Por quê? Na segunda fase, a criança já quer mostrar alguma coisa.
Enquanto o primeiro é só um rabisco por prazer, no segundo ela já está querendo mostrar alguma coisa. Vejam que são rabiscos diferentes, já entra mais coisas aí nesse rabisco. Ó, é iniciada por volta dos 2 anos de idade. Vejam, até 1 ano e 8 meses é uma coisa. Se você der um lápis na mão da criança, vai sair esse primeiro. Se você der um lápis na mão da criança nessa segunda parte, criança por volta dos 2 anos, já deu uma mudada, já transformou. A criança já consegue levantar o lápis da folha. E há formas mais longe umas das outras. Tá vendo? Bem diferente, né? O seu ritmo se torna mais lento, ela tenta reproduzir objetos e comentários verbais nos desenhos. Então ela já tem uma ideia, né? Diferente do primeiro. E já no terceiro estágio, que eles chamam de estágio comunicativo, né? Vejam lá. Iniciado por volta dos 3 ou 4 anos. Nessa etapa acontece a imitação da escrita do adulto. Então vejam, ela quer desenhar, porém ao mesmo tempo ela quer fazer algum tipo de escrita, imitando alguma coisa, né? Ela não consegue ainda, mas ela quer imitar, porque ela fala assim na cabecinha dela: ah, ele mostrou alguma coisa, eu também quero mostrar. Ela quer copiar o adulto, né? A criança tenta se comunicar através da vontade de escrever, o que torna a sua escrita fictícia, parecida com dentes de serra. Olha que engraçado. Porque ela quer desenhar e ao mesmo tempo ela quer se comunicar, né, com letras, essas coisas, mas ela não consegue ainda. Nós estamos falando de crianças de 3 ou 4 anos. Apesar que 4 anos já está bem mais adiantado, né? Mas enfim, o Meridieu, gente, peraí, depois eu falo do resto. O Meridieu, ele pesquisou apenas crianças até os 4 anos, tá? Ele não continuou ainda a sua pesquisa. Por isso que esse livro é voltado mais para o infantil, mais começa com a creche e pega um pouquinho da pré-escola. 4 anos já pega um pouquinho da pré-escola. Mas é mais voltado ao desenho infantil da parte da creche, tá? Ele não continuou a pesquisa dele, ele ainda vai continuar a pesquisa. Ele só pesquisou até o estágio 3, que é o comunicativo, que vai dos 3 até os 4 anos, mais ou menos, tá? Mas o que nós temos que saber... eles vão pedir para explicar cada um deles? Não. Tá? Quais são os 3 estágios aí do desenho infantil conforme segundo Meridieu? Estágio vegetativo motor, estágio representativo e estágio comunicativo. São só esses 3 dele, tá? Vamos lá, continuando. E ele também comenta, ele faz um comentário que muitas crianças costumam desenhar isso. Pode ser um girino, pode ser um sol, pode ser uma flor, né? Olha o que ele coloca. Ele também comenta a evolução dos rabiscos, onde a criança percebe que pode produzir novas formas, novos pontos de linhas, realizando novos gestos motores. Também aparece o boneco girino, onde aparece a irradiação. Então, o Meridieu fala muito no livro dele sobre esse boneco girino, que ele chama de boneco girino. Uns vão falar que é um sol, né? Uns vão falar ele está tentando fazer uma flor. Mas assim, para Meridieu, ele vai chamar de boneco girino. Ou seja, quando a criança começa a se despertar para outras formas, ok? Mistura circular com retas, com curvas, enfim, tá? Ele chama de boneco girino, ok? Vamos lá. Certo? Então, do Meridieu, essa parte aqui, certo? Esses 3 estágios. Só que não podemos esquecer que ele pesquisou o Lucht. O Lucht, ele tem 4 fases. É que uma se divide em 2, tá? O Lucht foi um dos primeiros autores a estudar o grafismo infantil, tá? Como as crianças faziam seus desenhos, né? Na verdade, não é bem desenhos, como as crianças começam seus rabiscos, que ele chama de grafismo infantil, tá?
Ele define o desenho como representação do modelo interno do objeto que a criança vê. Com isso, ele dividiu o desenho infantil em 4 etapas. Essas 4 etapas, ele vai chamar o Luckett, tá? Não é o Meridiel. Realismo fortuito, voluntário e involuntário. Realismo fracassado. Nossa, pesado esse nome para criança, né? Mas tudo bem. Realismo intelectual e o realismo visual. Isso conforme Luckett. Então, o primeiro é o realismo fortuito, tá? Que vai por volta dos 2 anos aí de idade da criança. O que acontece? A primeira parte é o involuntário e a segunda parte é o voluntário. Veja, involuntário, olha o rabisco. Ele não fala rabisco, ele fala grafismo, tá? Ó. É o desenho involuntário, onde a criança desenha sem intenção. O movimento é feito pelo prazer e pelo que ele vê. Lembra lá? O Meridiel pegou algumas coisas aí da pesquisa do Luckett, né? Para montar o dele. O realismo fortuito, que é a primeira fase do Luckett, é dividido em 2. Realismo fortuito involuntário e o voluntário. A criança desenha sem intenção também, porém já tem uns traços a mais aí, algumas semelhanças com alguma coisa de objeto, né? Então, involuntário e voluntário. Já deu uma certa diferença. Na segunda fase do grafismo infantil, o Luckett vai chamar de realismo fracassado. Não gostei muito da palavra fracassado, né? A gente está falando de desenho infantil, mas enfim, ele vai explicar o porquê. Vejam que são muitos bonequinhos soltos. Tá vendo? A criança desenha objetos sem intenção de relação. Por isso que ficam soltos, né? Entre eles. Seus desenhos são independentes. Então, assim, não estão juntos. São desenhos soltos, né? Ninguém tá amigo de ninguém aí no caso. Tá tudo solto. Ela pode exagerar ou omitir partes. Esse estágio começa por volta dos 4 anos e vai até os 12. Foi a pesquisa dele. Porque tem crianças que não vai conseguir desenhar até lá. Tem crianças que se desenvolvem bem, tem crianças que não. Por isso que ele vai falar, né, do realismo fracassado, que muitos não conseguem montar de verdade o grafismo total, né? O terceiro é o realismo intelectual. Olha que diferença. Já consegue fazer, né, desenhar uma pessoa aí, uma mesa de doce, né? Já tem toda uma estrutura, tá vendo? Só não tem o chão, né? Não tem, o desenho ainda não está apoiado a nada, dá pra ver? Enfim. Nela a criança já representa objetos pelo conhecimento intelectual. Realmente, olha lá. Já tem que ter uma ideia para desenhar isso daí, já tem que pensar bem, né? Ela produz objetos que vê e os que estão ausentes. Também usam legendas e conseguem representar profundidade, distâncias e até organizam as posições dos objetos no espaço, usando uma base de referência, tá? Então consegue, não tem um chão, mas consegue já colocar os desenhos mais, né, mais bem colocados aí. E o último, que é o realismo visual. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. A criança desenha e representa o que vê. Claro, mesmo assim, para chegar num desenho desse, eu mesma não consigo desenhar tão bem assim. Mas ele fala que o Luckett diz que desde criança tem crianças que já apresentam dons. Tem crianças que vão ficar na segunda e terceira fase até o fim. E tem crianças que já vão ser realmente uns artistas mirim. Vejam aqui os 2 desenhos, mesmo esse que não está pintado e esse. Já tem uma certa diferença para os outros, não tem? Então, ele fala que quando chega nessa fase do realismo visual, são aqueles que têm uma certa habilidade para. Ok? Essa parte aqui. Ok? Eu mesma ficaria
no intelectual. Jamais eu conseguiria chegar nesse visual. E olhe lá, hein? Certo? Vamos lá, continuando. Depois, o Meridiel, ele fez uma pesquisa de vários autores. Então, ele pesquisou Lukács, ele pesquisou Piaget. O Piaget também traz uma pesquisa sobre desenhos. Muita gente pesquisa o desenvolvimento de outra área dele, né? Mas ele também pesquisou a respeito de desenho, tá? Então, aqui é a pesquisa que ele fez. Ó, vejam, Garatuja, essa primeira fase todinha da criança é chamado de Garatuja. Porém, ele vai chamar Garatuja ordenada, né, que tem uma ordem, que vai seguindo uma ordem, e tem a Garatuja totalmente desordenada. Um rabisco aqui, outro rabisco lá. Deu para entender? Aqui ainda segue uma sequência e aqui não segue sequência nenhuma. Ok? Depois, o Piaget, ele fez 5, né? Ele fez a pesquisa e encontrou 5 estágios. A Garatuja, ordenada e desordenada. O pré-esquematismo, parece um esqueleto, né? Que a ideia é justamente essa, quando ele fala esquematismo, a pessoa só consegue fazer um corpinho aí, né? Não muito bem definido, mas parece do jeito que eu escrevo, do jeito que eu desenho, olha. Pré-esquematismo, só o corpinho, nem uma mãozinha bonitinha, nem um pé bonitinho, falta cabelo, enfim. Depois, a outra fase é o esquematismo. Então, a segunda é o pré-esquematismo, a terceira é o esquematismo. Já faz um esqueminha bom, né? Já tem, olha a diferença, no esquematismo já consegue fazer desenho, sol, matinho ali, já tem todo um preparo. Então, até a fase, gente, vamos lá, até a fase... A Piaget, até a terceira, são desenhos normais, tá? A quarta e a quinta fase são alunos que já têm um olhar diferenciado. Alunos que conseguem ir além, tem um dom a mais aí, tá? É o realismo e o pseudonaturalismo. Vejam que a visão já é totalmente diferente. Olha o realismo. Realmente, né? Desenhou aí um mar, oceano, montanha, peixe, um barco, já tem uma outra visão. E olha o pseudonaturalismo, a pessoa faz um esquema, né? Uma maquete aí em forma de desenho aí, deu para entender? Então, Garatuja, pré-esquematismo, esquematismo, realismo e naturalismo. Essa foi a pesquisa que o Meridiel fez do Piaget. Então, Meridiel, ele pesquisou Piaget, ele pesquisou Lukács, que foi o primeirão aí do grafismo infantil, pesquisou até outros, né? Ele citou 2, mas pesquisou até outros. Porém, depois ele chegou a esta conclusão aqui, ok? Depois chegou a esta conclusão. Deu para entender? Então, a gente tem que focar nesse, mas a gente também tem que saber que ele pesquisou o Lukács, que foi digamos assim, o pai do grafismo infantil. Ele pesquisou Piaget também, ok? Mas, depois de toda a pesquisa dele, o foco dele, a pesquisa dele parou até os 4 anos aí. Depois ele não pesquisou o restante das faixas etárias. Pode ser que tenha algum livro dele, até tem que pesquisar se tem continuação isso daí, né? Para vocês do concurso é isso mesmo, tá? Se ele pesquisou é por curiosidade mesmo. Aí veja. Aqui é a tabelinha, né? Meridiel, vejam. Meridiel, ele fez essa pesquisa em 2006. O Lukács, 1969. O Lowenfeld, que nem está aqui nos exemplos, de 1976, tá? Não é daqui. O Piaget, 76. Então vejam,
Vários pesquisaram. Aí quando foi em 2006, mais recente do que os demais, aí ele faz a pesquisa e publica o livro. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver quem é o próximo. Posso falar rapidinho? Pode falar. Esse autor, ele não está naquela apostila que nós trabalhávamos no curso presencial. A senhora poderia depois mandar esses slides, a parte pra gente? Posso, não tá? Então não teve um erro aí, hein? Ah, verdade. Eu lembro. Eu tinha falado, Pro. Eu lembro que na aula, o que aconteceu? Deixa eu recapitular aqui pra vocês, pra quem foi fazer o presencial. Eu lembro que eu tinha esquecido de colocar, eu dei a aula, mas eu esqueci de colocar, olhar na bibliografia, que ele também estava e eu pulei ele. Aí depois eu acrescentei na aula, mas a apostila já tinha sido feita, né? Por isso, mas eu mando pra vocês sim, tá? Eu mando aí pra vocês. Inclusive, no que eu mandei, eu não sei quem falou, se tá no grupo, todos os slides foram, mas independente disso, eu vou mandar de novo, tá? Esses slides eu mando de novo, não tem problema não. Porque eu acho que... Ô, Pro, tá na apostila que eu mandei ontem dos autores? Oi? Não está na apostila dos autores que nós colocamos no grupo ontem? De TI, percebe? Eu não sei, eu não conferi. É porque assim, Porque teve eu muitas gosto alunas de que... porque aí não precisa mandar de novo, porque já tá lá. Será que tá lá? Eu vou dar uma olhada. Você fez a gentileza de mandar. Mas assim... Eu vou olhar, enquanto você vê aí, eu vou olhar agora. Tá bom então, obrigada. Então, na apostila pode ser que não esteja, no slide eu sei que tá, mas na apostila acho que não. Ou só se eu atualizei depois, aí a Maia Jordana vai olhar pra gente, obrigada. Ok, gente? Então, pode deixar que eu mando mesmo assim, tá? Vamos lá. Para saber entender a arte das crianças, é importante conhecer os estágios de desenvolvimento gráfico aí, tá? Mas, por exemplo, isso daí, gente, se você quiser olhar mais, né? Nós não temos nenhum profissional temos especialistas em arte, mas não temos um profissional na escola, né? Que vai analisar cada desenho conforme faixa etária, né? Mas eles colocaram aí, mas não tem. Então, vamos supor, nós já sabemos que quando o aluno faz rabisco, a gente fala a garatuja do aluno, a gente fala, né? A garatuja circular. Pré-esquema é quando ele faz o desenho voando. Esquema já desenha um chão e realismo ele faz tudo bonitinho, com detalhes, tá? Então, é a mesma coisa, você deu um desenho para criar. Sabe quando você... Deixa eu fazer uma comparação aqui, uma associação. Quando você faz aquela avaliação diagnóstica com os seus alunos, que é a sondagem de alfabetização, lá é para ler e escrever. Aqui, digamos que é uma sondagem, porém, para desenho, tá? Desenho. Então, depois que ele desenhou, você vai lá e vê que nível que ele está. Se ele fez só rabisco, você vai colocar garatuja. Se ele fez rabisco, porém circulares, garatuja circular. Se ele fez um desenho, porém, desenho sem chão, sem tudo voando, você vai colocar que ele está na fase pré-esquema. Se ele fez um desenho já com chão bonitinho, né? Por exemplo, fez a casinha, a árvore, colocou os bonequinhos, mas fez o chão, né? O matinho, colocou o céu. A gente fala que ele está na fase esquema. E se ele fez com... Oi, pode falar. Não, viu? Não tá? Não. Ah, então, obrigada, Jordana. Eu vou colocar então, tá? Tá bom. Obrigada. E se ele fez com todos os esquemas, bonitinho, com chão, com tudo, não faltou nada, é dito que ele está na fase do realismo. Então, é uma forma da gente detectar em que fase do desenho ele está, ok? E procurar desenvolver, né? Principalmente quem vai trabalhar nessa área de artes. Porém, como no infantil não tem um professor
específico de arte, é os próprios professores da educação infantil que vão trabalhar. Então pode ser feito, tá? Pode ser feito isso daí, é legal, tá? Enfim, vamos lá. Então, precisamos trazer sim pinturas e histórias de grandes artistas, mas não com o intuito de fazer com que as crianças sejam copistas das obras, e sim que possam ampliar seus conhecimentos artísticos, ok? Então, assim, eles não são artistas mirins, adultos mirins, né, que eles chamam, mas incentivar para que eles melhorem a cada vez mais seu desenho, porém, motivando, jamais rasgar o desenho do aluno, falar, isso daqui tá feio, isso daqui você tá preguiçoso, não, tanto em casa como na escola, valorizar cada progresso dele. Nossa, está melhorando, mas você pode melhorar ainda mais esse desenho, e vai indo, tá bom? Enfim, vamos lá. Deixa eu pular um pouquinho esse, que já foi falado tanto da psicomotricidade, daqui a pouco eu vou falar de novo. Mas tudo bem, é só isso mesmo? Vamos lá. Não vou pular não, para seguir a ordem, senão eu acabo pulando e fica faltando alguém aí. Vamos lá. O Meurer, ele também vai falar da psicomotricidade, assim como o Lebout já falou hoje, tá? Porém, ele vai focar também mais no maternal e infantil, tá? Ele vai falar da importância de se trabalhar a psicomotricidade na escola, principalmente na educação infantil, creche, pré-escola, tá? Então a gente vai só dar uma recapitulada, porque é muito parecido as ideias, né, dos campos para serem trabalhados. Então, vamos lá. Veja, este livro é muito tradicional dentro do estudo da psicomotricidade. Então, vários autores falaram né? O Vitor da Fonseca fala, o Lebout fala, o meu agora está falando. Porém, o livro, aqui eu fiz um resumo para não ficar repetitivo com o outro, tá? Então, o livro dele traz 5 capítulos, tá? No meu traz 5 capítulos. E no livro é falado sobre o primeiro capítulo, esquema corporal, de como trabalhar a questão do corpo. No segundo capítulo, a lateralidade, né? A lateralidade é frente, costa, direita, esquerda, enfim, tá? Terceiro capítulo, a estrutura espacial, né? O espaço. E o quarto capítulo, a orientação temporal. E o 5, grafismo. Então, a diferença do outro, né? A diferença do outro é que aqui, apesar de estar falando da psicomotricidade, foi colocado o grafismo. Que queira ou não, é uma forma de desenhar. Mas o que tem a ver com a psicomotricidade, o grafismo? Não podemos esquecer que nós utilizamos o lápis, né? Para fazer desenhos, para poder se desenvolver, que queira ou não, dentro do grafismo, eu desenvolvo coordenação, tá? Mas eles vão chamar, o meu chama de grafismo. Então, você trabalhar com lápis dentro de uma coordenação, ele vai chamar de grafismo. Essa é a diferença, mas tudo se trabalha, todo trabalhar é igual. A educação psicomotora é uma técnica. E este livro explica como utilizá-la para que as crianças aprendam noções essenciais ao seu desenvolvimento de forma natural. Então, eu não vou repetir, porque se você for olhar, ele está dentro do que é para ser trabalhado, do que o Lebout já falou. A única diferença é que a coordenação do meu, né, trabalhar com lápis, a coordenação, ele vai chamar de grafismo. Essa é a diferença, o resto é tudo igual, tá? Não se preocupe. Então, é só para focar, para não ficar faltando o meu, mas os outros autores são mais, não desmerecendo nenhum autor, pelo amor de Deus, mas os outros são mais completos e assim, acaba sendo o mesmo pensamento falando sobre a mesma coisa, por isso que eu só coloquei essa parte aí para vocês, ok? Vamos lá. Paniza. Vamos dar, peraí.
Gente, vamos dar uma paradinha, 10 minutinhos aí, né? Pra beber uma água e ir ao banheiro aí. Só 10 minutinhos. A gente não vai passar do horário hoje. A aula vai terminar no horário, tá? Mas 10 minutinhos aí pra dar uma relaxada, beber uma água. Dar uma coisada na garganta aí. Eu tô tomando um xaropinho bom. Mas quando começa a falhar, mesmo bebendo água, chega um certo horário da noite que a voz começa a falhar, tá bom? Então eu vou parar, só um minutinho. Eu vou parar essa gravação para que na próxima comece com a Panisa.